Quem vos fala é o evangelista Marcos Aurélio. Na noite deste dia estamos aqui no nosso lar, preparando-se para fazer uma visita ali ao homem de Deus, ao servo do Senhor, que vai receber uma visita hoje à noite. Vai ser muita Bíblia hoje no lar. Mas eu queria deixar um livro aqui para a nossa meditação, que eu memorizei, que é a primeira carta de Pedro, para os irmãos que nos acompanham no YouTube, no Face, no WhatsApp. Já memorizei 16 livros, estou terminando a carta de Gálatas, estou no capítulo 4, né? Serão 17, depois eu vou memorizar a carta aos Hebreus, e a gente vai tentar também memorizar outras coisas para a gente concluir, ou para a gente conseguir passar em um concurso público. Quem sabe o evangelista Marcos Aurélio passando em um concurso público aí. Não sei nada de concurso público, mas eu vou usar a memória para que Deus venha nos honrar. Amém? Vamos lá. Capítulo 1 da primeira carta de Pedro, na tradução João Ferreira de Almeida. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência à verdade e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Versículo 2. Bendito o Deus, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contestados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, amais, não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, na qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, pelas quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou. Sede santo como eu sou santo. Vamos lá. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto sede santos, porque eu sou santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto estáis sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai, obrigado, Espírito Santo, se invocai por Pai
aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, o qual noutro tempo, de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual noutro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, no amor fraternal, não fingido, e amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Caiu a sua flor, secou-se a sua erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Versículo capítulo 2. Deixando, pois, todas as murmurações e invejas e fingimento, deixando pois todas as murmurações e inveja e engano, deixando pois toda a malícia e engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que provaste que o Senhor, para que por ele vá descrescendo, se é que provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vós que noutro tempo não ereis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam, tendo uma boa consciência, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que é o rei como superior, que é os governadores como que por ele enviado para castigo dos maus feitores, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapais a boca dos homens ignorantes, como livres, não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servo de Deus, como livres, não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servo de Deus. Amai a fraternidade, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e o sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos? Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das nossas almas.
Capítulo de número 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelos, no uso da joia de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e eram sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois serva, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, e finalmente se todos de um mesmo sentimento, compassivo, entravelmente misericordiosos e afáveis, amando uns aos outros, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Mas se por amor da justiça sois perseguidos, bem-aventurados. Amor da justiça, bem-aventurados sois e não temais com medos deles. Antes santificai o Senhor Deus em vosso coração, estáis sempre preparados para receber, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que blasfemam do vosso bom porte em Jesus Cristo sejam confundidos todos que blasfemam do vosso bom porte em Jesus Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos injustos. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos injustos. O justo, porque também Cristo padeceu por vós uma vez. O justo pelos injustos, pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, levando-nos mortificados na carne, mas vivificados no Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, no qual poucas almas, isto é 8 almas se salvaram no batismo da água, mas como uma verdadeira figura vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus, o qual ressuscitou, está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Mas como só os últimos versículos, mas como uma verdadeira figura vos salva, o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Vamos para o capítulo de número 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu da carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em concupiscências de dissoluções, e glutonarias, e borrachices, e bebedices, e idolatrias, e acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus e Espírito. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiro uns para com os outros,
sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como recebeu, com bons dispenseiros da casa de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória para todos sempre. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Mas se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousará o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão malfeitor, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Vamos para o capítulo de número 5, que é o último. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e participante das aflições de Cristo, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se lhe havia de seguir, apacentai o rebanho de Deus, apacentai o rebanho de Deus, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, nem como... Vamos lá, de novo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero, eles, testemunham das aflições de Cristo e participante da glória que se lhe há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, tendo cuidado, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, mas revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem o possa tragar, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo Jesus para a sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, fortalecerá, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e fortificará. Ele seja dada a glória e o poderio para todo o sempre. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuida, escrevi abreviando e testificando que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. A graça seja com todos que estão no Senhor Jesus Cristo. Amém. Citamos aí 5 capítulos, 99,8 da carta aí, tá bom? Teve pouquíssimos desacertos em alguns textos, mas está aí 99,9, e a gente está em busca da perfeição. Amém? Que Deus vos abençoe, todos vocês do YouTube, do Face e do WhatsApp, no nome de Jesus.